Olá! Agora nós vamos começar falando sobre como a prática do amor interfere no nosso ministério, interfere na nossa missão. Como que a prática do amor pode atuar positivamente na plantação e na revitalização de igrejas. Certa vez durante o meu ministério, fui convidado para uma mega igreja lá da minha cidade para fazer uma conferência, ministrar numa conferência de 2 dias. Ministrei, fiquei bem impressionado com tudo aquilo, mas eu conhecia o pastor titular, conhecia a sua limitação acadêmica, a sua limitação na pregação, até seus equívocos ali teológicos, mas fiquei bastante impressionado com aquilo que eu vi, aqueles milhares de jovens se entregando a Jesus, apaixonados e tal. Então esse pastor me fez um convite. Ele falou: pô, vem aqui conhecer um culto normal, vem conhecer como que a gente se relaciona, como a gente trabalha. E eu não aceitei o convite. Passou algum tempo, esse mesmo pastor me encontrou e falou: você lembra do pastor Almir? Um cara que eu conheci quando era açougueiro, mais limitado ainda, muito mais limitado, todo cheio de dificuldade. Ele vai ter um batismo lá de algumas ovelhas que ele batizou. Vamos lá fazer uma visita para ele. Vamos lá honrar ele lá e tal. Beleza, vamos lá. Cheguei lá na igreja, no templo antigo deles, que tinha 200 lugares, todos cheios, todo mundo vestido de branco. Um monte de gente na rua. O Almir batizava, aí vinha a família, os líderes da célula, recebia o pessoal, fazia a festa, saía para entrar outra família porque não cabia mais ninguém. Cada mergulho que aquele cara fazia na água era um tapa na minha cara. Ele batizou em 20 minutos, 30 minutos, mais do que eu tinha batizado em 8 anos do meu ministério até então. Aquilo me incomodou. Estava terminando um processo de implantação temporário como auxiliar num outro ministério. Voltei para lá, pedi para não renovar o contrato. E fui nessa outra igreja, voltei e falei assim: eu quero ser membro aqui. Vou arranjar um emprego e eu quero ser membro aqui. Entrei no culto num domingo. No outro domingo eu já tinha entendido tudo. Não era a metodologia, não era as estratégias ali, apesar que eles usavam elas para administrar tudo aquilo, mas era a prática do amor. Eu nunca em toda a minha vida me senti tão amado, tão recebido, tão acolhido, a minha família. E não era uma coisa forjada, era uma coisa natural. Então eu entendi ali o que Deus estava tentando trabalhar na minha vida e no meu ministério. Eu tinha feito tudo exatamente o que Deus me mandou fazer, mas eu não estava fazendo como. Foi essa a mensagem que Deus falou para mim: você fez o que eu te mandei, mas não fez como. Outra vez estava vendo a Renata fazer uma coxinha, né? E eu gosto muito de comer. E aí ela começou a preparar a coxinha ali e tal. E geralmente demorava uns 20, 30 minutos. Eu vi que estava demorando demais. Fui lá na cozinha. A Renata fazendo a coxinha com as minhas filhas. Uma enrolação do caramba. Estragando a coxinha. Fazendo uma coxinha errada. Furando para entrar óleo. E eu fiquei indignado. Amor, por que você está fazendo isso? Por que está fazendo com as meninas? Vai demorar demais, vai atrasar tudo, não vai ficar tão bom. E ela falou assim: mas eu não me importo com a coxinha, eu quero só passar um tempo com elas. É mais importante eu ir passar um tempo com elas do que fazer a coxinha. Então eu entendi uma outra mensagem de Deus. Mais do que o que Deus queria fazer através da minha vida, era o que Deus queria fazer na minha vida. Mais do que Deus me chamou para fazer através de mim, é o que Ele chamou para fazer em mim. E Ele me chamou para forjar o caráter do seu filho no meu coração, na minha vida, na minha prática cristã, na minha liderança e, obviamente, no meu ministério. A obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus, e o jeito de Deus é amor. O jeito que Jesus lidera é servindo. O jeito que Jesus exorta é em amor. E esse amor tem as suas questões práticas. E são essas questões que a gente precisa resgatar e valorizar. Romanos capítulo 13 fala que o amor é o cumprimento de toda a lei.
1 João fala que quem não ama não conhece a Deus. Poxa, quando você ama, você cumpre toda a lei. Se você ama, você não vai matar. Se você ama, você não vai adulterar. Se você ama o teu próximo, você não vai mentir para ele. Se você ama o teu Deus, você não vai fazer uma outra estátua. O amor é o cumprimento de toda a lei. O amor é a expressão e a comprovação para o mundo de que nós somos filhos de Deus. E como eu falei anteriormente, é exatamente disso que o mundo tem fome. O mundo tem fome de bondade. O mundo tem fome de paciência, de cortesia, de paz, de mansidão, de domínio próprio. O apóstolo Paulo falou literalmente: contra estas coisas não há lei. Você nunca vai ajudar uma velhinha a atravessar a rua e a hora que você terminar, ela vai assim: olha que miserável, me ajudou a atravessar a rua. Olha que infeliz. Agora, as pessoas podem discutir nossas doutrinas e nós não temos que abrir mão delas. Pode discutir as nossas estratégias. A pessoa pode não gostar de uma ou outra afirmação que a gente faz, mas ninguém é contra a manifestação plena do amor. Então, se o amor é o cumprimento da lei, por que a gente não focaliza toda a nossa energia em amar o próximo? E a minha meditação nessas próximas 2 aulas é como esse amor pode se tornar uma questão prática. Como isso transparece na prática, no dia a dia mesmo. Na execução dessa grande obra que o Senhor nos chamou para fazer. Como que nós podemos executar isso de uma maneira que glorifique a Deus? Com essa atitude, com esse entusiasmo, né? Muitas vezes a gente no ministério pastoral, a gente vai olhando para a circunstância e vai desanimando. E eu lembro que uma certa vez eu perdi o entusiasmo no ministério. E aí fui ver a definição da palavra entusiasmo. Entusiasmo no português é alegria radiante, mas vem do grego, entelsiasmos. É aquele que tem Deus dentro de você. Caramba, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus está vivendo em e através de mim. E se Deus está vivendo em mim, onde está o meu entusiasmo? Onde está o meu amor? Onde está a minha alegria? Onde está aquela paz? Onde foi parar tudo isso que se perdeu? Esse reino de Deus que é uma vida de alegria. O Spurgeon falou, parafraseando uma frase famosa nos Estados Unidos, né? Atrai-se mais mel com moscas. Olha bobeira que eu estou falando. Atrai mais moscas com mel do que com vinagre. Levará mais homens ao céu, o homem com o céu no rosto, do que o homem com o inferno no olhar. Onde que foi parar tudo isso? A gente parece que se traveste de uma postura de pastor, de grande líder, de homem de Deus, e como se isso fosse analogia a ser rabugento, a ser intransigente, a ser inoportuno, descortês, mal educado. Essa é a figura do pastorzão. Vai numa festa de casamento, ministrar, tal, de repente começa uma música lá, uma coisa que não toca, uma música que você não gosta, e já faz aquela rabugice, fecha a cara, porque tem que se posicionar, aí faz aquele teatro todo, sai fora. Pô, é assim que Jesus fez na festa que ele foi? Então a gente começa a refletir, será que a nossa estratégia de liderança, a nossa postura de liderança reflete de fato os valores de Cristo? E se, por acaso não, será que nós estamos dispostos a mudar a nossa mentalidade? E se Jesus falou que aquilo que nós devemos focar é o amor, será que ele falou por ser uma frase de efeito, para iludir as massas, ou havia algo prático, algo realmente efetivo, algo que possa nos trazer algum acréscimo para o nosso ministério e para a nossa vocação? A tese que eu quero trazer com vocês aqui é de 1 Coríntios 13. Quando ele começa falando e comparando, né, as suas comparações a respeito do amor, e diz que, ainda que tivesse os dons mais desejáveis da época, de profecia, de oratória, ainda que fosse um mártir,
ainda que fosse o cara mais generoso, se ele fizesse tudo aquilo sem o amor, nada daquilo valeria a pena. Como Deus falou para mim naquela vez, você fez tudo que eu mandei, mas não fez como, então não vale a pena. 1 Coríntios 3, passou no fogo, não sobrou nada. Nada disso vai permanecer, porque você fez direito, mas não fez como eu pedi. Não estou nem falando mais de resultado, eu estou falando da maneira como Deus nos chamou para manifestar o seu reino. E eu creio piamente que é dessa maneira onde a gente alcança os melhores resultados genuínos. E depois ele entra numa comparação do amor com 9 atitudes práticas que nós podemos aplicar no nosso ministério, no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que vai ajudar você. Então fique comigo na próxima aula e vamos crescer no amor de Deus em nome de Jesus.